18h09, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Estamos chegando com o Vale Esportes, o oferecimento dos produtos Ambev, feitos com amor. Já estamos no ar, no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria Hamburgueria o Val, que está contratando pizzaiolo com experiência. Se você, meu amigo, é bom na massa, vai deixar o teu currículo lá na Pizzaria Hamburgueria o Val. Vale FM, Vale FM. Já pensou em iniciar o mês com 100 mil reais no bolso? É demais! Só no quarto sorteio dessa semana, o Cariri da Sorte tem 100 mil reais. Eu disse 100 mil. São 100 mil reais todinho só pra você. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 125 mil na premiação total esperando por você. E tudo isso com a dupla chance de ganhar. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro, 2013, fone 3511-7785. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum e Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Aqui na
a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Noite, galera. Aqui estamos nós no Vale Esportes. Essa, e aqui é o essa nosso marchaleta lado, dele tá complicado, né? Nosso lado. Quem? A vinheta. Tem que ter. Tem que ter, que o produtor tá aqui. A voz dele foi Vale Esportes com o Timaço da Vale FM. Ô filho, bora JF. Só pra deixar uma coisa completa, né? Nelton. Hã? Pronto. Às vezes só pela metade não dá, não. Pois manda logo boa noite logo pra Pelado. Pelado já tá mandando mensagem. Pelado escuta a Rádio Vale. Escuta, Pelado, um abraço pra Pelado, lá na cidade de Crato. Eu começo logo mandando um abraço pra ele. Ele está escutando pelo aplicativo, tá pedindo mandar um abraço para Diacis da Comatel e Camburão dos Pastéis e Tico de Fundo e Aldísio, todos no Novo Crato, acompanhando aqui o nosso programa, o Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Eu começo também mandando um abraço pro meu amigo Paulinho Maceiro, doutor Paulinho. Doutor Paulinho? Rapaz, o doutor Paulinho, um desses programas essa semana, ele mandou um alô. Eu não tenho o número do Paulinho, um salvo aqui. Ei, certo? E aí, Paulinho. ele mandou um áudio, rapaz, pra colocar no ar e eu só vi o áudio do Paulinho depois que eu cheguei em casa, rapaz. Me mandar um grande abraço pro meu amigo doutor Paulinho. Encontrei com ele de novo numa padaria que ele fica ali todo dia de manhã, 5 horas da manhã eu passo ali. Ele tá eu por acho lá, que é na rua comprando Santa pão. Isabel, com o vereador José Rodrigues, eu acho que é isso. Lá no Pirajá? Meu amigo Paulinho, o doutor Paulinho, bem pertinho lá do Bibi, perto das casas populares. Um grande abraço pro doutor Paulinho. E hoje eu também tive a satisfação e o prazer de cruzar com meu amigo e encontrar o meu amigo Charmoso, rapaz. Fazia tempo, rapaz, que eu tinha visto o Charmoso, rapaz, grande Charmoso. Fez época na nossa época, no nosso tempo de oratório São João Bosco, lá nos Salesianos, João Filho. Todo domingo tinha uma garotada, a gente ia de manhã cedo aos domingos lá no oratório. E ele fazia sucesso, principalmente com as meninas, com esse apelido, né? Também, Charmoso, grande Charmoso. A gente chegava cedo, ia pra missa, pra oração, depois todo mundo ia jogar lá nos campos lá dos Salesianos. E ali revelou muita gente boa, viu? Eu vi uma foto sua. Guri bom, rapaz, saiu lá. Eu era do Leão 13, meu amigo Serjão. Eu vi uma foto sua essa semana com o nosso amigo Regis Apostador. Pronto, o Reginho fazia parte do nosso time Leão 13, lá no o Regis Apostador que foi papai mais uma vez, agora. De novo, mais uma vez. Recente. Trabalhador, Reginho. Rapaz, gosta de fazer menino, Regis. Reginho é trabalhador. É trabalhador, Regis Apostador. Um abraço. Eu tava com ele lá na festa do aniversário de 25 anos da Dourados. Meu amigo Reginho, ele tirou uma foto lá. Esse registro que eu vi. Pois o Reginho era um dos craques do time do Leão 13, lá no Oratório Salesianos. Tinha o Galvão. Aí tinha o Nego Errado, tinha o Valclício, tinha o Carlinho, Faísca lá que tá morando hoje em Caririaçu, tinha o Nilton, Formicão, Eldon, rapaz, muita gente boa, rapaz, era muita gente boa. O Sérgio tinha um timaço no Leão 13 e a gente era praticamente imbatível ali. Olha que a gente tinha alguns adversários, que chegou lá o Flamenguinho, que era o time do Deca, né? Do Bal. Vocês venceram o Flamenguinho? Do Luciano Basílio, dos meninos, esse que brigava pra tentar ganhar da gente. Aí depois chegou o Juventus lá da época do João Cabral, que vinha o Paulinho, Aritana, Marquinho, a turma boa que veio lá do João Cabral, depois pra fazer parte do Oratório Salesiano de São João Bosco. Ficou tempo bom, rapaz. Gurizada
hoje não tem a oportunidade de viver esse momento que a gente viveu lá no Oratório São João Bosco. E aqui no começo do programa, já no nosso canal no YouTube, a gente já manda um abraço aqui pro José Batista. Sim. Que ele botou boa noite, pensa numa rádio de uma programa. Ih, rapaz, sumiu o chat. E agora, como é que volta aqui? Eu não sei mais não como é que volta não. Tem que me ensinar aqui que eu sou... Ah, tá aqui. Na rádio de uma programação boa essa. E também o nosso amigo aí, o Té Alencar, rapaz, já tá também conosco, mandando boa noite a todos aqui do programa. A gente agradece pelo carinho. A gente também tá recebendo aqui mensagens de quem é, rapaz? De quem? Deixa-me ver. Tico da Buchada, rapaz. Um abraço, querido Tico. Regi é meu amigo também, ele tá dizendo aqui, tá certo? Então um abraço pro meu amigo Tico da Buchada, Reginho. Tico foi atacante. Tico? Ele já me confirmou que foi o artilheiro da Cagés. Tico era garapeiro. Mas jogava bola, o povo ficava todo mundo me tá escutando aí, né, Tico? Ele faz só propaganda enganosa. E aí, meu amigo Isaac Newton, tá lá em Portugal. Ele tá dizendo aqui que Charmoso foi professor dele. Ele disse que agora foi longe, rapaz, voltou no tempo, né? A gente falar aqui do amigo Charmoso que a gente encontrou ontem. Vamos falar do Icasa, ô meu caro João Filho? Informações atualizadas do Verdão, que já deve ter liberado os atletas que estavam aí na Taça Fares Lopes e ainda tem uma competição esse ano, que é o Campeonato Cearense da categoria Sub-20, mas isso é assunto para o nosso querido Aloísio Vilar, que tá chegando. Tudo bem, Vilar? Um abraço pra você. Tudo bem, JF, boa noite pra você. Boa noite, Delton Sá, você por aqui na sexta-feira, rapaz. Rapaz, é porque hoje é aniversário da Maria de Fátima Santana. Que ele não sabe qual Luiz. Que é a esposa do nosso amigo Marco Valério. Parabéns a dona Fátima. Eu tive hoje pela manhã dando os parabéns a Fátima. Então hoje é um dia que o Marco Valério, né, tem que se dedicar, meu amigo. Certíssimo. Muito então bem, hoje eu vim aqui, ela, mas já recebi reclamações aqui já, viu? O pessoal reclamando, disse, mas rapaz, hoje não vai ter Marco Valério e João Filho no bolão do final de semana, nos palpites do final de semana. Mas tem Deus só pra gente... nem de perto eu consigo substituir o Marco Valério nessa questão dos desempenhos relacionados ao palpitômetro, mas vou tentar aqui substituir o Marco Valério, tá bom? Mas já estão reclamando aqui, viu, Aloysio? Tá. Mas bora lá falar da equipe casiana Delton Sá, que finalizou 2023 no campo profissional, né? E hoje o técnico Flávio Araújo deixou Juazeiro do Norte e voltou para casa, né? Ele mora em Fortaleza, a exemplo de alguns jogadores que também já vão deixando Juazeiro do Norte. Agora vão buscar um rumo, né? Buscar aí um novo clube para finalizar o ano de 2023. E pelo tempo de uma competição para outra, fica bem difícil do Icasa planejar agora o seu futuro, né? Planejar a Série B do Campeonato Cearense, afinal, a equipe nem sabe quando vai ser a competição. Então temos aí mais de 6 meses para se preparar para a próxima competição profissional. O que é uma pena, o torcedor fica triste, fica decepcionado, mas não tem muito o que fazer nesse momento. Agora, Delton Sá e João Filho, é investir na base. Lembrando para o torcedor que o Icasa trabalha com o Sub-15, o Sub-17 e também o Sub-20. O Sub-15 e o Sub-17 disputando a competição da Liege. Inclusive, amanhã o Sub-15 vai entrar em campo e também o Sub-17. O Sub-15 vai enfrentar o Juazeiro Bom de Bola na Areninha Timbaúbas, no Parque São Geraldo, às 3h15 da tarde, quartas de final da competição. Também pelas quartas de final, o Sub-17 vai entrar em campo diante do Passe Certo, amanhã às 9 da manhã, lá no Campão do Horto. É jogo único nessas quartas de final. O Verdão do Cariri poderá, quem sabe, já amanhã passar para as semifinais da competição. E o Sub-20 está disputando o Campeonato Cearense da categoria, inclusive classificado para a próxima fase, e agora aguarda o seu adversário. Será o Fortaleza ou o Ceará. As equipes vão se enfrentar na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, lá no estádio Presidente Vargas. Lembrando que o Icasa pega o segundo colocado do Grupo A. Nesse momento, seria a equipe do Ceará, mas essa partida é que realmente vai definir quem vai ser o adversário do Verdão na próxima fase do Cearense Sub-20, que dá vagas aí na Copinha, a principal competição de base do país, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora o torcedor deve apoiar, deve acreditar nessa garotada, porque muito provavelmente Delton Sá e João Filho vai ser a base da equipe da Série B do ano que vem. Pelo menos é essa
a ideia inicial da diretoria é trazer aí alguns nomes desse sub-20, principalmente do sub-20, para o ano que vem estarem aí prontos para essa competição profissional. Enfim, é um trabalho que ainda começa a ser traçado para o ano que vem e agora é focar as atenções e não deixar morrer essa ideia, né, Delton e JF? É trabalhar, seguir com essa garotada, porque, consequentemente, os frutos vão vir. Lógico, não é algo de imediato, mas a gente já pode pensar em 2024 em alguns frutos dessa base do Verdão do Cariri. E tomara que saia do papel e vá para a prática, realmente, que esse investimento aconteça. A gente já falou algumas vezes aqui, né, e não custa nada lembrar, tá traçando paralelo várias vezes aqui com o Marco Valério. A gente lembrava de uma geração do início dos anos 2000, em que era muito comum Icasa e Guarani saírem para disputar competições, jogos, campeonatos estaduais, e saíam com um ônibus aqui de Juazeiro do Norte com 8, 9, no máximo 10 atletas, parava aqui em Barbalho e Missão Velha, pegava a galera que era de Barbalho e Missão Velha, enchia o ônibus e ia embora para disputar o campeonato estadual. Ou seja, nós tínhamos muitos jogadores que eram crias aqui da região, principalmente essas cidades que eu estou me referindo, que revelaram muitos bons atletas e que hoje a gente não consegue ter o mesmo volume, né, a mesma facilidade daquela época. É claro que o futebol evoluiu muito, está muito mais profissional do que na época, mas a gente já conseguiu obter bons resultados com esses atletas. Eu acho que o que precisa é focar um pouco mais, olhar um pouco mais para esse trabalho, investir um pouco mais nessa base, que vai conseguir obter resultados. Agora não pode querer um atleta na base o tempo inteiro sem você fazer investimento com ele, sem incentivar o atleta, né? Eu vi muito de atletas que começaram agora recentemente no Icasa, nesses últimos anos, não vou muito longe não, de me encontrar com pais de alguns alunos. Não, eu tirei meu filho de lá porque o garoto não tinha nenhum tipo de incentivo, era só jogar. Fez contrato profissional para receber um salário, trabalhava 4 meses. Então, quer dizer, aí não dá, não tem condições, aí você não vai nunca, né, conseguir obter resultados assim. Ou você faz um trabalho legal e você vai mantendo o cara ali perto, ou então não vai adiantar, porque todo mundo se revelar. Quando parar de disputar a competição, você não ter como nem auxiliar o atleta, você vai trabalhar para fazer atletas para os outros. Um exemplo disso foi o Jacaré, um dos últimos que surgiu aí no time do Icasa. Você não vai conseguir segurar o atleta vai-se embora, pega o passe, acabou, passa 3, 4 meses sem receber o salário, entra na justiça, consegue os direitos federativos, e aí o que foi que aconteceu? Nada, jogou dinheiro fora porque não fez o dever de casa. Então acho que precisa trabalhar, fazer isso e criar um alicerce que possa manter e revelar esses atletas para a categoria profissional. E ter continuidade também, né, Delton? Exato. Porque infelizmente o trabalho muitas vezes começa, 6, 7 meses depois é finalizado, vai cada um para um canto, esses jogadores acabam desistindo da carreira, vão fazer outra coisa da vida, enfim, muitos valores se perdem por conta dessas situações. Mas enfim, agora a diretoria tem que traçar um plano, uma meta, porque não dá para paralisar totalmente as atividades de um clube como o Icasa. É uma marca muito forte que não pode simplesmente ser apagada por 7, 8 meses, né? Portões fechados, enfim, tem que trabalhar, tem que seguir. A gente sabe que não é fácil, mas se não houver um esforço também, a coisa não anda, né, Delton Sá? Deixa eu abraçar aqui o professor Jordani Nobre, que é o responsável pelo Sub-15 do Icasa. Amanhã vai estar lá na Areninha Timbaúbas. Um abraço, professor Jordani. Lembrando que ele comanda o Sub-15, o Gil Cabral comanda o Sub-17 e o Rony Araújo comanda o Sub-20. Agora é torcer por essa garotada e também esperar os Ô, Aloysio. Oi. Esse formato do Campeonato Cearense Sub-20 agora para essa fase mata-mata é ida e volta no caso, né? Sim, quartas de final, viu, JF? A próxima fase. Aí o Icasa agora já finalizou, né, a sua participação na primeira fase. Aguarda agora só o seu adversário, como eu destaquei, Fortaleza ou Ceará. O que vai ser, querendo ou não, atrativo aqui para nossa região, né? Um jogo com Ceará ou Fortaleza, mesmo sendo base, vai sem dúvidas atrair aí olhares dos torcedores do Icasa, né? Tá bom então, Aloysio, muito obrigado, querido, pela sua participação aqui no Timaço da Vale FM. É torcer para que os meninos possam fazer uma boa apresentação e, quem sabe, sonhar com a classificação, ou contra Ceará ou contra Fortaleza. A gente vai aguardar qual dos dois será o adversário do Icasa, Delton, em 2 jogos
E aí a gente fica na expectativa onde será o primeiro jogo e, consequentemente, a segunda partida. Bom, meu caro João Filho, deixa eu aproveitar que a gente tava falando de categoria de base, cara. Sim. Ontem eu tive com um amigo nosso, e eu esqueci de mandar um abraço pra ele aqui no programa. Ainda bem que ele me mandou a mensagem hoje. Quem é a fera? É pro amigo Moacir, rapaz, meu grande amigo Moacir, que tá trabalhando na Biblioteca Pública Municipal. Ele, todo dia, quando ele sai da biblioteca, ele diz que vai caminhando para casa, fazendo a caminhada dele, que prefere ir caminhando, enfim, e ouvindo aqui o programa Vale Expostos do Timaço da Vale FM. O Moacir foi treinador de um dos grandes times da categoria de base da LDJ, João. Qual foi o time? Foi o 15 de novembro. 15 de novembro era o time do Chico Sapatinho. Né? 15 de novembro, que revelou muitos garotos ali do João Cabral. Eu não sei se meu amigo Edilson da Sofrimento jogou, foi no 15, mas acho que Edilson jogou no 15. E na época ele era Matias. Daqui a pouco não era Edilson, não. Era Matias nessa época. Matias, presidente da Liege? Não, o nome do Edilson era Matias. Ah, era Matias. Era Matias. Eu acho que nessa época era Matias, galera lá do 15 de novembro. Teve muita gente boa que jogou lá no 15 de novembro. E eu mando um grande abraço ao nosso meu amigo Moacir de Souza. Eu não sei se o Moacir fez parte do Cargill também, não sei, não lembro. Mas um abraço para o meu amigo Moacir, que fez um grande trabalho na categoria de base no futebol de Juazeiro do Norte, na Liga Desportiva Juazeirense, né? Então, maravilha, um abraço para ele, parabéns. Ele, tá sempre ligado aqui no nosso programa. Aí ele botou aqui, jogou sim o Matias, o Cabal também, era verdade. E ele tá confirmando que fez parte sim do Cargill, eu lembrava do Cargill, meu amigo Moacir. Um abraço então para ele, obrigado pelo carinho sempre aqui da sintonia, sempre ligado aqui no nosso programa. No nosso chat, lá no nosso canal de YouTube, que tem um oferecimento da Pizzaria Hamburgueria o Val, que tá contratando pizzaiolo. Se você é bom pizzaiolo, ó, não é negócio de querer aprender, não. Ele quer um cabo que já sabe, pega aquelas pizzas, gira assim no dedo, fazendo a massa, não tem que fazer aquela acrobacia todinha e tal, pra botar a pizza pra rechear. Tem que ser bom, João Filho. É, mas não precisa dessa frescura toda, não. É só ser pizzaiolo. É só ser pizzaiolo, é só ter experiência. Aquilo ali não é frescura. Eu acho. Filho. Aquilo ali é um ritual. Não, aquilo é um ritual. Pizzaiolo com experiência, acho que não precisa daquilo, não. Pra poder testar a textura da massa da pizza, tá entendendo? Não é frescura não, rapaz. Girar, me jogar pra cima. Exato, aí pega com as duas mãos, faz aquele jeitado todo aquilo ali. Não, que tem que ter os incrementos, mas isso aí eu não. Você tá igual um amigo meu, um professor meu, que veio com esse negócio dizendo que o atleta ficava fazendo aquele negócio antes de um salto, uma coisa. E essa frescura, não é frescura não, porque é um momento de concentração do atleta. Tá. É um ritual que ele faz sempre. Eu vou perguntar ao Alexandre se ele faz isso quando ele tá preparando a pizza. Se ele não faz, ora. Manda um abraço para Adalberto Costa. Manda um abraço pra gente que não perde um só programa. A Zeneide Gomes, ela tá dizendo que a culpa do Icasa não ter calendário talvez seja daquele famigerado terceiro cartão amarelo. Amadorismo que ela colocou aqui, ela pede trabalhem pelo menos com a revelação dos atletas. Então tá aí, tá feito o registro. O pessoal que também nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, meu caro JF. Bota a hora, João Filho! Diga a hora! Posso dizer? Diga. 18 horas e 32 minutos, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Oportunidade para você comprar o seu Chevrolet 0 km Novo Rio com as melhores vantagens. Tem preço de feirão durante todo o final de semana. Bom, minha gente, o negócio é o seguinte: domingo tá chegando. Você que não comprou ainda, você vai comprar o seu Cariri da Sorte. Porque no quarto sorteio domingo, minha Nossa Senhora do Céu, tem 100 mil reais, Delton Sá. Tem 100 mil no quarto sorteio no Cariri da Sorte. Você já imaginou? O que você pode fazer com 100 mil? Então não imagina mais não. Compra o Cariri da Sorte e você vai correr esse risco sensacional. E tem mais, não para por aí não. Tem 5 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. Giro da Sorte com 10 rodadas de R$1.000 cada. E tudo isso com dupla chance. Cariri da Sorte, compre já o seu. É daqui, é do Cariri. Agora eu quero falar da Jal Presentes. Pensou em presente? Fale. Já sabe pra onde você vai. Jal Presentes. Vai pra Jal Presentes. Quer presentear, meu amigo? Presente de qualidade pra você, decoração, utilidade celular. Tem brinquedos também pra você lá na Jal Presentes. Tem sim. Rua Clóvis Bevilacqua, 536,
no centro do Juazeiro do Norte, a loja no meio do quarteirão. A gente fala também que já está no ar o novo site do ESC Cursos. Acesse agora mesmo, e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. ESC Cursos pré-vestibular, concursos e agora para você também cursos profissionalizantes à distância. Mais informações www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Você sabe onde é que fica Colinas? Colinas, acho que é Maranhão. Ah, então tá certo. Manda um abraço aí pro Aderson José. Um abraço pro Aderson, tá lá em Colinas, do Maranhão. Maranhão. Um abraço, obrigado pela audiência. Programa. E eu quero dizer para você que se você está construindo, está reformando o Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou, tem tudo para sua obra. Tem a melhor negociação, tem a entrega mais rápida da cidade, facilidade no pagamento, e você chega com aquela loja espaçosa lá na Lagoa Seca, inclusive está aberta agora, até às 7 da noite de segunda a sexta-feira, aberta para que você possa ter mais tranquilidade na hora de fazer as suas compras na Atacom Home Center. Home Center que o Cariri aprovou. A gente fala também de Nilo Embalagens, tudo em embalagens para você. Tem quentinhas aí de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo, brancas bem reforçadas para você. Lá você encontra também artigos para festas como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros, uma grande variedade também de caixas para bolos e salgados com o menor preço da região do Cariri. Nilo Embalagens fica na Rua São Paulo 1505, WhatsApp 99607-2384. Bom, e nós trabalhamos também no nome de Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos de veículos e muito mais para você na Só Fumê Service. Você precisa dar uma passadinha lá, ver com meu amigo Edilson, a equipe dele, para você colocar aquele revestimento muito bonito lá no seu veículo. Só Fumê Service, organização do Edilson, telefone 98805-4899. Bom, deixe-me falar também, estamos ao vivo pelos nossos canais do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e o canal do Timaço da Vale, o canal do Vale Esportes, do oferecimento na pizzaria e hamburgueria Alval, tá contratando pizzaiolo com experiência. Mais informações 988-42-9514 ou então dá uma passadinha lá. Bom, meu caro João Filho, a gente trabalha também em nome de Dourado. Você tá precisando banhar a sua mercadoria em ouro, prata e níquel, meu amigo, você tem que ir na Dourados. Lá você vai encontrar o melhor banho, a melhor tecnologia dessas bandas de cá, tá certo? Utilizando equipamentos de última geração, o que há de mais moderno para você. E detalhe, se você já quer comprar mercadoria pronta, na Dourados você tem tudo, meu amigo, de primeira qualidade, facilidade no pagamento. Então, vai na Rua Ivani Feitosa, número 9, na Dourados, para você aproveitar. Se preferir, você pode ligar também. 99993-3031. Esse é o WhatsApp da Dourado Joia. Atenção você, a gente fala pra você do Crato, a nova loja Glam Moda. Tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares. A volta às aulas aí, pra você trocar a mochila do seu filho, da sua filha, é na Glam Moda. Os melhores preços do comércio lá da cidade do Crato, para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A sensação, hein? A nova sensação do comércio do Crato fica no Mandacaru Center, lá na Rua Miguel Lima Verde, 494, no centro da cidade do Crato. O atendimento é diferenciado, então visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Meu caro João Filho, se você tá pagando um absurdo de conta de energia, eu quero dizer uma coisa pra você, meu. Diga. Tá na hora de você colocar geração de energia solar na sua casa. Tá na hora. Tá, meu amigo, porque você parar de pagar aquele absurdo na sua conta de energia. Você tem que entrar em contato com meu amigo Luciano Carvalho, 981237956, é o telefone do Luciano Carvalho. Quando você fizer orçamento e instalar na sua casa, você não vai se arrepender, meu amigo. Geração de energia solar, maravilhoso. Gênesis Solar. Luciano Carvalho, 981237956. A gente fala também aqui na Vale FM. Antes, para dar um abraço, Delton, o pessoal que tá com a gente aqui no WhatsApp da Vale, no JP Petróleo, escutando a nossa programação. Um grande abraço para você. Onde é a JP Petróleo?
Rapaz, o amigo só colocou aqui, ouvindo vocês aqui na JP Petróleo. Pergunta ele, onde é? JP Petróleo. Tá ouvindo aí? Digita aí o endereço pra gente registrar aqui, tá bom? Eu falo da Grage Veículos, compra, venda, troca e financia veículos seminovos com o menor preço e garantia do mercado. Financiamos aí o seu veículo com as menores taxas, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. A Grage Veículos fica localizada na Avenida Padre Cícero, número número 1215, perdão, no bairro Salesianos. WhatsApp 992088592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. O amigo aqui digitou, é lá do São José, o Jean Ribeiro, lá na JP Petróleo. Grande abraço. Joá Solados, produzindo os mais variados modelos de solados com matéria-prima de primeira qualidade, com destaque para os modelos de papete em diversas cores, viu, Bibi? Tem branco, preto, nudes, caramelo, pink, na verdade, lavanda e poça. Pink tá na moda, né? Quase que não sai pink. Rapaz, eu tô com os ferrinhos aqui desse negócio do aparelho, estão machucando meus lábios. Tá difícil. Dos dois lados, rapaz, é incrível. A hora que bate aqui é uma dor, meu amigo. Ah, Maria. Eu só vou poder ir no dentista na terça-feira, velho. Como é que pode? O homem só vai estar aí na segunda, mas só vai atender na terça. Eita, negócio complicado. Então, branco, preto, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência 221, entre Rua Senhora Santana e São Pedro. O telefone é o 99855-4193. Daqui a pouco o senhor repete o número da Dourados Joias. 9. Anota aí. Anota, peraí, deixa eu pegar aqui. Cadê? Foi muito rápido, não consegui anotar. Eu vou botar 9993 3031 99993 3031 99993 3031. Não bota 9, muito 9 não. É 9993 3031. Rosa Rodrigues, anotou, Rosa? Um abraço pra você. A gente fala do... É porque tem muito 9, né? E a Rádio Vale não tem muito 9? E tu não diz nada, tu não reclama. O telefone da rádio é 98819-9999. É o da Rádio Vale não reclama. Tu já reclamou a J. Rodrigues esse número? Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é voltado para... Eu já cortei seu microfone. É voltado para o esporte e educação, tem fim para criar, Delton. Tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros de Juazeiro do Norte, onde é oferecido uma diversidade de esportes como futsal, futebol, skate, basquete, entre outros, desenvolvendo para você torneios e integrando cada vez mais o jovem às boas práticas esportivas. Os núcleos de atendimento às bases ficam localizadas no bairro Frei Damião, segundas e quartas das 18h30 até as 21 horas, no bairro Horto, terças e quintas das 14 às 17 horas e no bairro João Cabral, terças e quintas das 18h30 até as 9 horas da noite. O Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido por ele, Jackson Você viu Pilha. o convite que o Bibi fez a gente? Que a gente pode ir lá na churrascaria Mão de Vaca, pedir hoje uma tilápia desossada, pedir aquele filezinho crocante, né? Aquele rolinho crocante de tilápia, pedir um pastelzinho com carne de sol na nata, eu não tinha tomar cerveja gelada, e ele disse que pode botar na conta dele. Na conta do Bibi. Lá na churrascaria Mão de Vaca, que tem o melhor churrasco da região do Cariri. Churrascaria Mão de Vaca. Tem um detalhe, se você quiser comer em casa, pode ligar 988657741 na churrascaria Mão de Vaca. Mandar um grande abraço pra toda a turma boa na churrascaria Mão de Vaca. Olha, tem jogo, dia de jogo, você pode ir pra churrascaria Mão de Vaca, você vai tomar cerveja gelada, comer carne de primeira e assistir o jogo do seu time, lá na churrascaria Mão de Vaca. Bom, complementando aqui o Instituto Juazeiro Bom de Bola, você pode seguir Ainda nas redes tinha, sociais. O senhor não deixou eu terminar, mas tudo bem. Não sabia O Faustão agora deixa @Juazeiro Bom de Bola pra você seguir aí a rede social do Instituto Juazeiro Bom de Bola. Prossiga, Delton. Acabei de levar nessa desse. Sá Silva. Deixa eu falar, tu já falou da Fox? Eu gostaria que o senhor falasse. Eu vou falar da Fox. Tem os melhores técnicos especializados na região do Cariri, equipamentos de última geração, com garantia nas peças montadas na loja. Além de grande variedade em smartphones para você lá na Fox. Rua Senador Pompeu 56, no Crato. Em Juazeiro do Norte tem na Santa Luzia com Padre Cícero, São Pedro com Seminário e Cariri, cara. Não, Cariri Shopping. Bom, é o seguinte, um abraço pro meu amigo Aloysio, tá lá no Horto, tá escutando a gente. Valeu, Aloysio, um abraço pra você. Aloysio estudou comigo no Moreira de Souza, rapaz.
Um abraço pra você, querido. Deixe-me falar aqui no timaço do Baleia Burger. Bateu aquela fome agora? Pede o teu Baleia, vai receber em casa o hambúrguer mais gostoso da cidade. 988380548, 988380548, Baleia Burger. Uma delícia de hambúrguer. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Na Avenida Plácido Heraldo Castelo 320, telefone WhatsApp 99812-5851. A gente fala também aqui no timaço dos produtos da Pan é Bom Pão Nosso, que fazem parte da mesa das famílias caririenses, uma linha completa para você. Tem o pão hambúrguer, o pão de forma, tem as torradas, tem sequilhos, tem a linha completa integral light, o multigrãos, tem a massa para pastel tasquinha. Então você vai no supermercado, coloque aí no seu carrinho de compras, produtos da Pan é Bom Pão Nosso. Já fazem parte da mesa das famílias da região do Cariri. Vou mandar também um abraço para a galera da Madeireira Beira Rio, porque a madeira lá vem direto do Pará, meu filho. Vem direto. Tem qualidade. Madeira boa. Você bota aquela madeira na sua casa, minha amiga, aí você fica despreocupado, meu amigo, com os produtos da Madeireira Beira Rio. Agora a Madeireira Beira Rio é muito mais que madeira. Muito mais. Tem ofertas todos os dias para você na Madeireira Beira Rio. Telefone 3512-5007, WhatsApp 99840-1976, rodovia Juazeiro, Barbalha. A gente fala também dos Mercadinhos São Luís, tradição de bons serviços prestados à sociedade cearense. Mercadinho São Luís aqui em Juazeiro com 2 lojas, uma no Cariri Shopping e a outra do bairro Lagoa Seca. Bota a hora, JF! 18h44, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Dizer que sábado que vem tem Rubble Soul, né? Lá, o cover dos Beatles, né? Que vai tocar lá no Clube dos Comerciais. É um showzão, viu? Sábado de amanhã a 8 dias. Isso, sábado que vem. Isso. Não é amanhã, sábado que vem. Não, mas sábado não é amanhã. Sábado que vem, mas eu quero dizer amanhã. O outro que vem. Eita, achou um filho para me perturbar. Deus me livre. Porque amanhã, eu não vou amanhã pra Rubble Soul, porque é na outra semana. Tá. Amanhã eu vou pro show do meu amigo Adriano, Maluvidos. Onde é que vai tocar, Maluvidos? Lá no 88 Gastrobar, mais 88 Gastrobar, lá do meu amigo Felipe. Lá do Felipe, né? Felipe Santana. Lá amanhã, 10 da noite. Felipe que é torcedor do Palmeiras, gente boa demais. Amanhã eu vou pra lá pra ver a galera do Maluvidos amanhã tocando, acústicozinho lá no mais 88 Gastrobar. Vai ser bom, muito bom. Demais. Que essa galera aqui faz um som legal, viu? Pensa na galera que faz um som bom aqui, essa galera aqui. Não tenho dúvida disso. Pois é. E amanhã vai estar lá no mais 88 Gastrobar. E a gente vai fazer um tempinho que eu não ando lá do meu amigo Felipe. Vou lá fazer uma visita ao Felipe e curtir uma boa música amanhã com a rapaziada lá do Maluvidos, que vai estar tocando acústico. No sábado que vem eu vou pra Rubble Soul, lá no Clube dos Comerciários. Aí depois, mais pra frente, eu vou pro Flash Night. Que será no dia 19 de agosto. Então, no outro sábado. Lá com Trap Dantes, com Banda Arquivo, lá no Clube dos Comerciais. Aí nós vamos esperar só um pouquinho, chegar setembro, pra gente curtir os Zezos. Aí eu vou pra Zezos também. Tanto no Crato Tênis Clube como aqui. Vou no Prazer também. 15 e 16. Quer, Bibi? Eu vou mesmo, Bibi. Eu gosto. E em outubro eu vou pro Capital Inicial. E daí a gente espera pro dia 13 de outubro, Capital 4.0. Eu vou. Tá pensando que eu não vou, não é, Bibi? Curtidinho Ouro Preto. E agora Anderson vai falar. Antes do Anderson falar, um abraço pra Máfia da Noite, a equipe Máfia da Noite, meu amigo Totó. Totó que é motorista de aplicativo. Valeu, Totó. Um abraço pra você. Manda um abraço aí pra Inácio. Oi, Inácio. Oi, Inácio. Tá ouvindo a gente? Alô, Inácio. Gildácio Furtado. Gildácio. Ano que vem a segundona vai ser um campeonato juazeirense, Casa Guarani e Cariri. Um abraço. José Walter, Cícero Metal, um abraço pra rapaziada. Continua lá no nosso canal no YouTube, no chat lá, mandando mensagem pra galera aqui no nosso programa. Fala, Anderson. Anderson, boa noite, um abraço pra você. Boa noite pra você, João Filho, boa noite, Telton Sá, todos os ouvintes do Vale Esportes. Ontem o time do Cariri conseguiu uma vitória e um passo importante pro acesso pra segunda divisão do Campeonato Cearense. Pra mim, o Cariri já tem esse acesso garantido, Telton Sá, só se acontecer um verdadeiro milagre pro Calouros do Ar conseguir esse acesso, tirar esse acesso do time do Cariri da segunda divisão do Campeonato Cearense. Porque hoje o Cariri tem 15 pontos na tabela de classificação e o time do Calouros joga amanhã, ainda tem 9.
pode chegar a 12 pontos, porém o Cariri tem um saldo positivo de 10 gols e o Calouros tem um saldo negativo de -6. Aí eu lhe pergunto, restam quantas partidas para o Cariri? Pro Cariri só resta uma, pro Calouros restam mais duas, a de amanhã e o último jogo, mas é muito difícil, João Filho, a gente acreditar que o Cariri vai perder essa classificação. Porque o Calouros pode chegar vencendo as duas partidas, chega a 15. Chega a 15, tem que torcer pro Cariri perder. O Cariri perdeu o seu último compromisso e tirar a diferença de saldo de 17 gols. O Cariri, o Calouros tem que tirar essa diferença em 2 jogos. Tem que tirar 17 gols em 2 partidas? -6 mais 10 do Cariri. -6 que ele tem e mais 10 o Cariri tem de saldo. Então é muito difícil isso acontecer. Calouros, não vá não, Calouros. Só se for um verdadeiro milagre pro Calouros conseguir esse acesso para a segunda divisão do Campeonato Cearense. O Cariri tem mais um compromisso. Ontem venceu e até tomou um susto no início do jogo. Tomou um gol logo aos 5 minutos de jogo, mas conseguiu virar ainda no primeiro tempo, com destaque pro atacante Everton, que marcou 2 vezes. O Dalvan também marcou na partida e o Romário, o atacante Romário, quem fizeram os gols do time do Cariri nessa vitória de ontem. Mas nós conversamos com o técnico João Severo e ele faz análise desse jogo, dessa vitória do time do Cariri. Realmente foi um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, né? Como foi o primeiro. E erramos um pouco no início da partida. Tivemos algumas oportunidades, não conseguimos fazer o gol. E numa jogada de contra-ataque, eles fizeram um gol na gente, né? Então, tivemos um pouco de tranquilidade. Conseguimos ainda, no primeiro tempo, fazer com que o time pudesse fazer o gol, empatar o jogo com tranquilidade. Porque só essa tranquilidade que nos foi dada para que a gente pudesse reverter a situação. Conseguimos um bom resultado, conseguimos até aumentar o saldo de gols e agora esperar, né, os outros resultados para que a gente possa consagrar nossa classificação. Tá aí as palavras do técnico João Severo fazendo essa análise. Ainda tem o time do Cariri tem muita cautela para falar em relação a esse acesso, mas para mim, Delton Sá, hoje o Cariri já é um time de segunda divisão. Eu não acredito muito, porque assim, eu até acredito que o Calouros já vença seus 2 jogos. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Agora, o Cariri tem quanto de saldo? 10. E o Calouros tem menos? 6. Menos 6. Aí o Calouros tem. Vamos lá que o Cariri não vá bem contra o Maranguape, vou ser bem pessimista aqui. Aí vai lá, toma de 3. Vou botar de 3 aí. São 7 de saldo que o Cariri teria. Se acontecer, eu não tô dizendo que vai tomar não, eu tô sendo bem pessimista. Vai lá que lá na última rodada o Maranguape atropela o Cariri, faz uns 3 de diferença. Cai pra 7. Aí o Calouros tem 2 jogos. Jogar amanhã? Pega Terrimar e pega o Limoeiro. Ele tem que em 2 jogos fazer 7 num e 7 no outro. Não tem menos 6? Sim. Menos 6. Se ele fizer 7, ele vai ficar com 1 para fazer outro 7 para ter 8 de saldo. Isso eu tô colocando o Cariri perdendo. E tô dizendo que o Cariri tá perdendo de 3 para fazer as contas. Olha como é complicado. É muito difícil, improvável que isso aconteça. Mas provável que o Cariri vá lá, engrossa o caldo pro Maranguape e tudo. Enfim, eu em particular acho que você tem toda a razão, a decisão dessa segundona, terceirona, dessa entre Maranguape e Cariri. Soube que o Cariri já trabalha para trazer a decisão independente da posição que fique. Se for primeiro é aqui, se ficar em segundo quer tentar trazer o jogo para cá, para fazer a decisão em Juazeiro do Norte. Foi a informação que eu tive, que seria muito legal mesmo, de fato, que o Cariri fizesse isso. Eu acho que o Cariri é finalista. Assina embaixo aí o seu requerimento e eu acho que tá passaporte carimbado para a segunda divisão ano que vem. O time do Cariri segue trabalhando. Hoje fez a sua reapresentação hoje à tarde, naquele clima total de descontração, logo após essa vitória, e só volta a campo no próximo dia 5 diante dessa equipe do Maranguape fora de casa. Eu acho, como eu já falei, só para cumprir tabela nessa primeira fase aí, tem um jogo decisivo, um jogo da final, que de fato o Cariri deve jogar contra o Maranguape, mas ainda tem essa indefinição, Delton Sá. O Cariri tem a intenção sim de colocar uma proposta pro time do Maranguape para quem sabe trazer o jogo aqui para a Arena Romeirão, essa final contra a equipe do Maranguape, que já tem o seu acesso. Quer dizer garantido. que no caso o mando de campo é do Maranguape? Sim, por ter a melhor campanha, a tendência natural é que o Maranguape termine com a melhor vai em campanha. Maranguape, conversa com o pessoal lá e traz o jogo para cá.
Aí deixa chamar Raimundinho quieto, rapaz. O que é que você quer mexer com o seu Raimundinho? Ele vai lá, ou uma ligaçãozinha, vamos aqui. Deixa o seu Raimundinho quieto, rapaz. Oxe, mas não, rapaz. Tá vendo aí como é que é? Com o povo não quer, é, rapaz. Bota o comercial, bota. A gente volta já com muito mais aqui no Vale Esportes. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Dá pra ver na cidade, em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação. Obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com Jaju e Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir. Trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975.
Já pensou em iniciar o mês com 100 mil reais no bolso? É demais! Só no quarto sorteio dessa semana, o Cariri da Sorte tem 100 mil reais. Eu disse 100 mil. São 100 mil reais todinho só pra você. E mais 15 mil reais no primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 125 mil na premiação total esperando por você. E tudo isso com a dupla chance de ganhar. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale FM, Vale FM, Delton De volta no Vale Esportes, Bibi já puxou a relação, papel, com a relação que tava no bolso. Você não faz ideia da ansiedade de você olhar. Dos alores. Os alores? Alores. Boa noite, Bibi. Está melhorando. Boa noite, Dalton. Boa noite, João Filho. Tudo bem, Bibi? Boa noite, Anderson. Boa noite. Cadê a vinheta de Anderson? Cadê? Tá com traidade comigo, Bibi? Santos Luiz, cuida! Eu vou cortar. Aí. A Rocha. Racha de Paula. Um abraço para o Dr. William. O William jogou muita bola na época da Karina, viu? Demais, Delton. Jogou muito salão mesmo. Jogava muito salão, Dr. William. Flávio, rapaz. Flávio das lojas Claudicel lá no Crato. Tá aí, Flávio. O Elson, Cabo Silas. Não, ó, o Elson é perna de pau. O Elson. Aí, o Elson, Delton falando. Tá pipocando, é? Só porque o homem da polícia é pipoque não, rapaz. Aí, o Elson. Delton, viu? Ainda bem. Quem mais? Cabo Silas. O Vandinho, rapaz, da Guarda Municipal. Pediu alô. Delta, o Augusto Filho, lá de São Paulo, ele sempre escuta lá e tá aqui passando férias. Foi até pro Rachinho já tá lá na Federal, o pessoal convidaram ele. Tem mais? O Nilo Lanche, rapaz, o melhor lanche da cidade. Aí, Nilo. Ih, faz propaganda de Nilo, tá rolando um boizinho aí, ó. Rapaz. Ih, rapaz. O Raimundo, rapaz, o irmão do Paulo, que me pediu. Irmão do Paulo? Falou isso, que... Paulo é bom de bola? Um bom zagueiro, Paulo. Demorou pra responder. Você não quer mais ir pro racha, não, né? Paulo, não dê mais carona ele não, Paulo. Aí, Paulo. Quem mais? Os irmãos Claudino, rapaz, da Laranja. E o Ribamar, Delta. Ribinha? Isso, do Big Bang. Ribinha, eu ganhei uma camisa do Fluminense que ele me presenteou, muito bonita. Meu amigo Ribinha. O Ribinha é bom de bola. É o pai do Dr. Everton, né? Isso. Pai do Dr. Everton. Isso. Odontólogo, né? Ribinha. Isso. É bom de bola aí, é craque, viu? Ribamar. É bom. Do Big Bang. Rapaz, eu quero... Tu quer o quê? E quero falar aqui 3 nomes de radialista que hoje estão na eternidade. Pode ser? Pode. Desde quando... Lembra aí, os 3 aí, quem foram? Rapaz, o Foguinho, Francisco Silva. Pelo amor de Deus, Bibim, pelo amor de Deus. Se não tiver o que dizer, Bibim, pelo amor de Deus. O João Eudes, do jornal Progresso. A voz do João Eudes é mais difícil. E o Foguinho, o Escurinho, né? E o João Eudes. Quem é o outro? É Escurinho, o pai de Fernando Martins. Isso, o Escurinho, o pai de Fernando Martins. Aí eu não sei imitar a voz do Escurinho. Nem da de João Eudes. E o do Júnior, né? Júnior Miau. Miau. Isso. Pronto. Obrigado, Delta. Valeu, Bibi. Ah, Delta. Delta. Cuida. Cadê o Kilmer? Delton. Cadê o Kilmer, João Filho? É o que eu tô querendo saber também. Kilmer, cadê você? Então vamos de Anderson Luiz. Vamos. Fala, Anderson. Que história é essa, Anderson? Do time do Guarani que nos últimos... Ontem, na verdade, o Guarani recebeu uma reivindicação da Federação Cearense de Futebol. Uma notificação. Notificação, não foi oficial, uma conversa com o próprio Mauro Carmelho sobre o que aconteceu no Guarani durante a Taça Fares Lopes. Inclusive, a CBF notificou a Federação, referente ao último jogo do Guarani pelo placar de 12-0, pelo placar em si, e pediu alguns esclarecimentos. E o Guarani foi instruído pela Federação Cearense de Futebol a fazer um BO contra o ex-presidente para que seja esclarecido todas essas situações. Com esse BO,
a federação, junto com a CBF, irá procurar outras instituições, como o Ministério Público, para que seja investigado tudo o que aconteceu no Guarani do início do ano até agora. A CBF está acompanhando o caso do Guarani de perto, tudo o que está acontecendo dentro do Guarani. O Guarani vai montar todo um processo explicando o porquê desse resultado de 12-0 e tudo o que vem acontecendo, do afastamento do ex-presidente, do porquê o Guarani conseguiu inscrever somente 9 atletas para esse jogo. Tudo isso o Guarani vai ter que montar um relatório e mandar para a Federação Cearense de Futebol. E aí é bom o Guarani não fazer o relatório de forma aleatória. É bom que o Guarani procure uma orientação jurídica, um advogado, para tomar muito cuidado no que vai ser colocado ali, de que forma vai ser colocado, para proteger a instituição, para não fazer como aquela história do afastamento, que pediram o afastamento e o desligamento do time. Aí quando eu conversei rapidamente com o Mauro Carmelo disse: não, um documento daquele ali não tem como a federação aceitar, né? Aí quando você vai conversar com o dirigente: rapaz, tu viu o documento que enviaram? Você vai com o próprio dirigente do Guarani, né? Sim. Rapaz, pedimos afastamento. É um abaixo assinado. Então precisa ter embasamento. O Guarani precisa cuidar disso. Isso pode trazer transtornos pro Guarani. Então, se teve esse contato, estão pedindo que o Guarani pegue um bom advogado, certo? Que tenha o mínimo possível de conhecimento da área esportiva, né? Para fazer um documento que proteja, acima de tudo, a instituição, o Guarani, para depois o Guarani não sofrer nenhum tipo de sanção, se amanhã ou depois tiver alguma coisa nessa história toda aí, né? É bom que a partir do momento que se cobra uma explicação, é porque, infelizmente, levanta-se suspeita. Levanta-se suspeita que podem ter sérias consequências. É bom dizer que nem toda suspeita se confirma, se concretiza, né? É bom dizer isso, né? Fica aquela situação estranha: o time de futebol vai a campo profissionalmente, perde de 12-0. Mas não é pelo placar de 12-0. Ele está pedindo explicações de todo o decorrer do ano, do que vem acontecendo, né? Porque o do 12-0 tem uma explicação muito lógica. Sim. Nós afastamos, todos os jogadores saíram do bid e tivemos que montar o que a gente podia. Só conseguimos regularizar 9. Só 9. Do 12-0 o Guarani tem como fazer uma explicação. Agora, do que aconteceu antes, o Guarani, o pessoal que está à frente hoje vai ter que fazer um BO e fazer toda uma explicação, que nem Delton disse. Precisa de ter um embasamento plausível para poder entregar junto à Federação Cearense e à CBF, que, se eu não me engano, tem uma empresa específica que faz esse trabalho junto à CBF, para que o Guarani não seja prejudicado. A verdade é que acabou levantando, na minha opinião, acredito eu, suspeitas sobre os resultados do Guarani dentro do Campeonato Cearense e dentro da Fares Lopes. E por que a CBF faz isso? Porque a própria CBF tem sido cobrada pelos órgãos de fiscalização, tipo Ministério Público Federal, Polícia Federal, porque existem investigações em andamento. Aliás, tem uma comissão mista no Congresso Nacional. CPI, uma CPI mista, hoje, que funciona no Congresso Nacional, inclusive o deputado federal Yuri do Paredão. É um dos integrantes da comissão, filho do Ebinho, né? É integrante dessa comissão, que existe hoje para investigar todas as denúncias de fraudes que vem acontecendo em jogos em todo o Brasil. Começou lá com aquela denúncia em Goiás, que gerou o afastamento de muitos jogadores. Hoje não é mais apenas do estado de Goiás, é uma investigação que tem uma amplitude nacional, né? Uma abrangência nacional, e que essa investigação ela está correndo aí. Os órgãos de fiscalização eles estão investigando. E aí, meu amigo, nessas investigações ninguém sabe quem é que pode estar grampado, quem não está, o que estão monitorando, o que não estão. Eu sei que quando a bomba estoura, meu amigo, aí cai um monte de pedinha de dominó. O que a gente pode colocar aqui, se houve a notificação, volto a dizer, se houve a notificação, é porque infelizmente vai haver uma investigação a respeito. No mínimo estão querendo, né, buscar informações, esclarecimentos, e a CBF está buscando esses esclarecimentos junto à Federação Cearense de Futebol. Daí porque eu acho que o Guarani precisa tomar muito cuidado, né, e preservar principalmente a instituição. O Guarani tem que cuidar disso, de cuidar do clube, né? Cuidar de que o clube não seja penalizado se houver
algum indício, alguma informação ou confirmação de algo desse tipo. O Guarani vai correr atrás para fazer justamente esse BO e prestar todos esses esclarecimentos junto à federação e à CBF. Vamos ao Kilmer? Bora, se ele tiver aí, bota. Kilmer tá por aqui. Fala, Kilmer, um abraço para você, boa noite. Ouvintes do Timaço da Vale FM, estamos aqui no Aeroporto Internacional Pinto Martins, onde o ferroviário segue daqui a pouco às 8 da noite e eu também. Só que a diferença do voo do ferroviário para o meu é que o do ferroviário passa do Recife para Manaus e o meu passa em Recife vai a Belém do Pará para depois ir a Manaus. Tem uma conexão a mais. Mas o ferroviário não está definido. Do pessoal que não jogou aí, joga em Manaus. Ou seja, Tarcísio, Lincoln, Douglas Paredão, o atleta Alisson, Éder Lima, o lateral direito, o Wesley, o lateral esquerdo, o Matheus Lima, que inclusive é daí da Terra Santa de Juazeiro do Norte. Ou seja, o pessoal que foi poupado no jogo contra o Icasa está embarcando agora aqui no aeroporto Pinto Martins, rumo à cidade de Manaus. Time indefinido. E já no Fortaleza, o argentino Machuca acaba de ser regularizado, hein? Está regularizado, está apto, a diretoria do Fortaleza correu e o jogador tanto pode disputar a Sul-Americana, como poderá disputar também o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Machuca, portanto, está regularizado. Fortaleza que já gastou quase 37 milhões de reais contratando jogadores para o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E o jogo do Ceará, hein? O jogo do Ceará está rolando, o Ceará está jogando com o futebol de Bruno Ferreira no gol, Varley, Thiago Panhussá, Luiz Otávio e Paulo Vitor, William Maranhão, Zé Ricardo, Chay, Jean Carlos, Eric e Guilherme Bissoli, técnico Guto Ferreira. A reabertura, ou seja, a virada na montanha, o Ceará estreando no segundo turno contra o Ituano. E a conta é bem simples. O Ceará fez 28 pontos no turno. Se o Ceará repetir 28 pontos no retorno, não sobe. O Ceará precisaria no retorno de 34, 35 para cima para subir. Se ele repetir os 28, ele também não cai. Mas o objetivo do Ceará, quando entra na Série B, não é não cair, e sim subir, voltar para a elite do futebol nacional. Estaremos embarcando daqui a pouco rumo a Manaus, de lá até Princesa dos Solimões, ou melhor, Manacapuru, porque domingo às 4 da tarde, hora de lá, 17 horas, hora daqui, o Ferrão, o tubarão mais amado do Brasil, o time da camisa mais bonita do estado, joga contra o Princesa dos Solimões. Ao vivo, Pinto Martins, aeroporto, Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer, boa viagem pra você, tá bom? Vamos pro palpite, ô filho? Deixa o Kilmer aqui? Bota o Kilmer aí no palpite também, pra ver se tem graça. Kilmer de Campos. Kilmer de Campos, 17ª rodada do Brasileirão, começa amanhã. Fluminense e Santos, Kilmer, quem ganha? Empate. Acho que pra mim dá Fluminense. Delta Sá, quem ganha esse jogo? Santos, João Filho. Kilmer de Campos, amanhã tem Internacional e Cuiabá. Internacional e Cuiabá. Eita, meu Colorado querido ganha. Acho que pra mim dá Internacional também. Delta Sá, quem ganha? Colorado ou Cuiabá? Inter. Amanhã também, Delta Sá, Atlético do Paraná e Cruzeiro. Atlético. Se for pra mim é empate. Vai dar empate? Atlético, Paraná e Cruzeiro? Empate. Pronto, pra mim eu acho que o Furacão ganha o jogo. Amanhã também, Delton Pinheiro Sá, tem Corinthians e Vasco. Timão. Ô, Kilmer, quem ganha? O Corinthians ou o Vasco? Eu queria muito que o Vasco ganhasse, mas é difícil, eu acho que dá Corinthians. Rapaz, hoje pela primeira, não dá pra dizer que dá Vasco, Delton. Não dá. O time do meu amigo Kiko das Quentinhas, o Corinthians vai ganhar esse jogo, porque não dá pra acreditar, não dá. Não. Manda. Fortaleza e Bragantino, Delton. Tricolor de aço. Kilmer de Campos, Fortaleza ou o time do Pedro Caixinha? Empate. Acho que pra mim o Fortaleza ganha esse jogo. Delton Sá, amanhã tem Galo Mineiro contra o Flamengo. Eu acho que esse jogo aí vai dar empate. Kilmer de Campos, o Galo ou o Urubu? Da Flamengo. Acho que pra mim o Atlético Mineiro ganha esse jogo. Delton Sá,
Rapaz, tu é do contra mesmo. Né, meu filho? Segunda-feira. Rapaz, o Flamengo jogando a bola que tá jogando, ganhando tudo. Já é praticamente campeão da Copa do Brasil. Ixi, já nossa. tá praticamente na semifinal da Libertadores. Vixe, o nossa. Galo vai ganhar do Flamengo. Já tá praticamente na semifinal, já passou das quartas, já, porque vai começar as oitavas. Não, ainda, né? mas o adversário dele aí é fava contada, homem. Das quartas também. Também, homem. Quem ele pega cruzamento já Por que era. você não dá o título logo pra ele? Não, porque eu não sei, pode ser que lá na frente ele tropece. Tá Mas o certo. Flamengo já é semifinalista da Libertadores, tá homem. bom. Tá certo, tá bom, Marco Valério. É um Marco enrustido. Ô, Delta Sá, domingo, 11 da manhã, São Paulo e Bahia. Apresentação do Ramos Rodrigues do São Paulo. A semifinal da Copa do Brasil é semana que vem, outro jogo, é? Não, é só... Então da São Paulo. Não, daqui a 3 semanas. Da São Paulo. Kilmer de Campos, é da São Paulo ou Bahia? Campeão brasileiro de 2023, São Paulo. Outro, varrei o outro. Bom, pra mim dá São Paulo. São Paulo ganha o jogo também. Delton Sá, o líder vai jogar domingo. Fogão contra o Coritiba. Mas, meu amigo, é Botafogo na cabeça. Não tem nem que pensar, não. Kilmer de Campos, da Botafogo ou da Coritiba? Eu acho da zebra, Curitiba. Tá dizendo nada, não? Você é um doido. Bom. Não, o palpite é meu, Del. Campeonato, bom, na minha opinião, o Botafogo vence. E vence tranquilo o Coritiba. Tá vendo aí? Só o Kilmer querendo ser um João Filho aqui no palpite. Mas eu tive que ir pro lá, Corinthians e Vasco, que eu tive que ir mesmo, porque não dá pra acreditar no Vasco. Ô, Delton Sá, domingo tem América Mineiro e Palmeiras. Os Palmeiras na cabeça, homem. E aí, Kilmer? É em BH o jogo, é? É em BH. América. Ó, o outro. Tô dizendo. Tu bebeu da água que o João Filho bebe. Não, bebeu da água que o João Filho bebe. Não. Tá de gracinha aqui, homem. Acho que o Palmeiras ganha, na minha opinião. Não, o palpite é meu. Kilmer de Campos, tem Goiás e Grêmio domingo. Goiás. Olha aí. E aí, Delton Sá? Vai ser um passeio, um vareio do Grêmio nesse jogo aí. Nada. Vareio do Grêmio, passeio. 3-0 pro Grêmio contra o Goiás. E o Olé. Eu acho pra mim da Goiás nesse jogo. Vixe, Maria. Me lasquei. Kilmer, um abraço, boa viagem, hein? Valeu, um abraço, manda as fotos, viu, pra você. Valeu. Vamos embora, Delton Sá? Já fui. Gente, um grande abraço pra todo mundo. O Tico tá buchando, mandou dizer que jogava muita bola, viu? Ele jogava bola, Bibi? Jogava zagueiro. Era zagueiro? Não, ele me disse que era atacante. O Tico disse que era atacante, tu disse como era zagueiro. Bibi tá dizendo que era zagueiro. Homem, Tico era garapeiro, homem. Se perto tem os meninos da Cagé, sabe? Não, mas a gente corria. Aí tocava a bola pra ele fazer gol, que ele não jogava nada não, era garapeiro. Não tem aqueles atacantes garapeiro? Gol, pronto. Ele era aquele garapeiro lá. Que Tico jogava. Tico sabe muito fazer buchada, mungunzá, favada, mas joga bola, né? Abraço, gente. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, se assim o Criador nos permitir. Boa noite. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.